Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje eu estou aqui trazendo para vocês um vídeo para a gente discutir um grande problema ambiental, que é o aquecimento global. Então, para a gente falar sobre isso, a gente vai ver alguns assuntos lá da parte básica de química e também a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o efeito estufa, quais são os gases que fazem parte desse problema, beleza? Então, galera, antes de qualquer coisa, deixa aí o like no vídeo, compartilhe esse material aí com seus colegas e se inscreva no canal, porque a gente está fazendo vários materiais como esse. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua preparação ou nos seus estudos, beleza? Então, vamos lá. Para a gente começar o nosso vídeo de hoje sobre o nosso assunto, eu trouxe para você um reagente químico, que é conhecido como azul de bromotimol. Bom, você deve estar vendo aí que ele não parece muito azul, né? Ele tem mais uma aparência verdinha. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ele em dois outros reagentes. Num reagente ácido e num reagente básico. Quando eu coloco ele num reagente ácido, a solução ela fica com uma aparência meio amarelada. Parece, sei lá, um pouquinho urina, uma coisa assim, um suquinho de laranja, bem amarelinho, beleza? Legal, você vê que aqui ele não difundiu completamente ao longo do tubo, mas no início ele está bem amareladinho. Legal? Bom, em sequência, a gente tem aqui, vou pegar esse azul de bromotimol, vou colocar num outro reagente, que agora é um reagente básico. E você vai ver que ele vai adquirir uma tonalidade azul, uma coloração azul. E aí a gente tem que começar a entender, tá, o que isso tem a ver, né? Bom, vamos lá para o slide para a gente poder entender como é que isso funciona. O azul de bromotimol, ele quando está no meio ácido, ele apresenta a cor amarela, e quando ele está no meio básico, ele apresenta uma cor azul. Isso acontece porque a molécula que representa o azul de bromotimol, ela reage, e nessa reação ela vai formar novas ligações químicas e em função de cada tipo de ligação química que ela tem numa molécula, numa espécie química, ou na outra espécie química, ela vai ter essa cor diferente. E por que o azul de bromotimol no início ele era verde? Porque ele está dissolvido em água, num pH neutro, então ele vai ter um pouquinho da mistura do azul com o amarelo, então vai ter uma coloração verde mesmo. É como se tivesse os dois juntinhos e aí vai dar a cor verde. Legal? Saindo lá das aulas de arte, né, que é azul, mas amarelo vai dar a cor verde. Legal. Então, o que isso tem a ver? Bom, isso aí mostra pra gente uma coisa bem interessante, que a gente estuda também na química, que são os indicadores de pH. São substâncias que eles vão mudando de cor de acordo com o quê? Com o pH, com o nível de acidez que o meio está. Então você viu aí que o azul de bromotimol, ele fica amarelo se o meio for ácido, fica azul se o meio for básico, e a gente pode usar isso para verificar se uma piscina, se ela está ácida demais, se ela está básica demais, ou se ela está verdinha, se ela está num pH legal. Normalmente é um dos principais indicadores para a gente ver se a piscina está em condições adequadas para o banho. Legal? Então, mas vamos entender. Como é que acontece com essa história da cor? Como é que isso funciona? Bom, a gente tem lá um corpo qualquer, tipo esse nosso tubinho aí, e vem a luz branca que a gente recebe do sol, das lâmpadas, do nosso ambiente. Essa luz branca, ela passa pelo material, certo? E o seguinte, essa luz branca é uma mistura de várias cores. Lembra do disco de Newton? Se você pegar todas as cores e misturar muito rápido, girar o disco bem rapidinho, você vê o disco de Newton ficando branco? Pois é, acontece que a luz branca é uma mistura de várias cores. E o que acontece? Quando a luz passa pelo material, a gente vai ter a cor vista. Por exemplo, a minha camisa é vermelha. Quer dizer que a luz branca bate na minha camisa, que é vermelha. Essa minha camisa, que é vermelha, ela vai absorver vários fótons, várias unidades de luz, vamos dizer assim. E essas unidades de luz que ela absorve, você não vê. Mas vai ter alguns que ela vai refletir de volta. E essa que refletir, que bate na minha camisa e volta, vem até o sensor da câmera e você está vendo aí a cor vermelha, é porque é o pigmento, é a coloração, desculpa, é o fóton que a minha camisa não absorveu. É o comprimento de onda de luz que a minha camisa não absorveu. Então, por isso você vai ver o vermelho, porque é aquilo que a minha camisa não está absorvendo. E todos os outros, a minha camisa absorve. Então, voltando aqui para o slidezinho, você tem a seguinte situação. A luz branca, ela passa por um objeto, e aquele objeto, ele vai, no caso de uma solução, que a luz vai passar através dele, esse objeto vai absorver várias cores, mas não vai absorver as cores que a gente observa. Então, quando eu pego aqui esse frasquinho que ficou com a corzinha azul, a luzinha branca que passa aqui vai sendo absorvida e o que chega nos meus olhos que passou pelo tubinho é o comprimento de onda que aquelas moléculas que estão ali não absorveram. Legal? Então, interessante.
Então, a cor de um objeto é sempre aquela cor, né? É a mistura dos fótons, a mistura dos comprimentos de onda que não são absorvidos. Legal. Então, né, lembrando, esses elétrons que estão ali nas ligações químicas, então eles interagem de uma forma diferente com a luz. Uns, você viu que interagiu e liberou uma corzinha azul, outros interagiram e liberaram uma corzinha amarela. Então, por que tem essa diferença? Como é que isso funciona? É porque os elétrons que estão lá nas ligações químicas das moléculas, eles estão vibrando e ao vibrar eles podem absorver esses comprimentos de onda, esses fótons. Então, em determinadas ligações vão absorver uns fótons de forma que vai sobrar os fótons da luz amarela, e no outro caso, ele vai absorver fótons e tal, os comprimentos de onda, e vai sobrar os comprimentos de onda na região do azul. E a gente vai ver uma solução azul e outra solução amarela. Bacana, né? E aí você deve estar pensando, poxa, legal, isso é bem interessante, mas o que isso ainda tem a ver lá com o nosso efeito estufa, aquecimento global, o que isso tem a ver? Bom, vamos tentar entender. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a luz é um tipo de energia, é uma radiação eletromagnética, tá? A gente estuda muito isso em ondulatório em física, e é uma energia em movimento. Então o que acontece? Quando a luz passa lá pelas moléculas que estão lá no nosso frasquinho, essas moléculas não estão paradas, elas estão vibrando, elas têm um determinado nível de energia. E aí, essa luz, quando colide com as moléculas, ou é absorvida por essas moléculas, elas passam a ter mais energia. Pode ser vibracional, ou pode ser também por energia rotacional. Mas, de qualquer forma, essas moléculas vão ganhar a energia da luz, tá? Bom, e essa energia da luz que é absorvida faz com que essas moléculas passem a ter mais energia interna. E como é que isso tem aplicação para a gente? Bom, você provavelmente já viu um aparelho de micro-ondas. O aparelho de micro-ondas, o que ele faz? Ele possui uma fonte de radiação eletromagnética que emite ondas com comprimento de onda que são absorvidos por moléculas de água, principalmente. E aí o que acontece? A maioria dos alimentos possui bastante água, que ao absorver a energia dessa radiação eletromagnética emitida pelo micro-ondas, vai aumentar sua temperatura. E por isso os alimentos se aquecem. Então, se você pegar, por exemplo, um copo vazio e colocar no micro-ondas por um bom tempo, ele provavelmente vai ficar muito pouco aquecido. Agora, se você pega um copo com água e coloca no micro-ondas pela mesma quantidade de tempo, você vai observar que esse copo vai ficar muito mais quente. Não é porque o vidro vai passar a absorver mais energia quando tem água. Na verdade, o que acontece é que a água é um bom absorvedor desse calor do micro-ondas, dessas radiações do micro-ondas, e aí ela se aquece. E ela, ao se aquecer, ela também, né, por condução, porque ela está em contato direto com o vidro, ela vai aquecer o vidro. Tanto que quando você aquece um copo de água no micro-ondas, né, não por um tempo considerável, se você pegar mais longe da água, você vai observar que ele vai estar mais frio do que muito pertinho da água. Tá? Então essa transferência de calor do micro-ondas para a água é via radiação, né, através dessas ondas eletromagnéticas, e da água para o vidro é através da condução pelo contato direto de um material com o outro. Legal. Será que tem outra aplicação também da gente conhecer essa absorvidade das moléculas pelas ondas? Tem sim, que é o protetor solar. O protetor solar ele é um creme, uma emulsão, né, uma mistura de moléculas que está ali, que são capazes de absorver as radiações que apresentam comprimento de onda que são nocivos para a gente, principalmente na faixa do ultravioleta. Então você vê lá, às vezes, o protetor solar, você vê lá, tem UVA e tem UVB. Não, aí tem moléculas que são capazes de absorver radiações UVA e radiações UVB, que são bastante nocivas para a gente. E ele, ao absorver essas radiações, esses raios ultravioletas, essas moléculas protegem a nossa pele dos efeitos nocivos dessas ondas, né, que podem muitas vezes causar queimaduras ou até levar ao desenvolvimento do câncer. Então, usar protetor solar é uma parada muito importante, bem legal para a gente. Então, é uma aplicação interessante, né? Você começa a fazer moléculas para poder absorver esses comprimentos de onda. E aí você deve estar pensando, poxa, então a gente viu cor, está relacionado com micro-ondas, está relacionado também com protetor solar, mas por que luz, onda eletromagnética, energia, tudo isso está junto? Tá sim. A gente tem essa escala aí que a gente está vendo das ondas eletromagnéticas. E a luz, ela é também uma onda eletromagnética. E ele é só um trechinho pequenininho de toda essa escala de ondas eletromagnéticas que a gente já conhece. Então, o seguinte, tá lá, a luz é uma onda eletromagnética e a energia pode ser calculada por essa formulazinha ou por essa outra.
são duas fórmulas muito parecidas, onde é a energia que a gente poderia calcular de um determinado fóton de luz, vamos dizer assim, de uma unidadezinha de luz. H, que deveria estar minúsculo, desculpa aí pelo erro, é a constante de Planck. C é a velocidade da luz e esse lambda é o comprimento de onda específico daquele fóton. Ou você poderia usar o ni, que é outra letra grega, né, que equivale à frequência. Se você ver a primeira fórmula da esquerda e a da direita, se você pegar o C e dividir pelo lambda, você vai ver que C sobre lambda é igual ao ni, porque essas fórmulas representam a mesma coisa. Legal? Então, a luz e as ondas eletromagnéticas são a mesma coisa, né? Então, não preciso, quando eu falo luz, você já pode entender, uma onda eletromagnética. Ou quando eu falo uma onda eletromagnética, eu estou falando luz? Não necessariamente. Porque você está vendo, o que é luz visível para a gente, tem aí de comprimento de onda, né? Entre 400 nanômetros e 700 aí, segundo essa imagem, beleza? Então, as ondas eletromagnéticas nesse comprimento de onda, a gente vai ver como luz. Mas se eu pegar ondas com comprimento mais baixo, eu não vou ver como luz. Se eu pegar ondas com comprimentos acima disso, eu também não vejo como luz. Talvez existam outras espécies, né, animais, que possam ver esses comprimentos de onda. Bom, a gente não vê. Mas o que é interessante, que quanto menor o comprimento de onda de uma luz, de uma onda eletromagnética, mais energia essa onda está carregando. Então você vê ali, na luz visível tem uma quantidade de energia, né? O infravermelho tem menos quantidade de energia, micro-ondas tem menos e ondas rádio tem menos. Mas por que a gente usa o micro-ondas para esquentar a água, então não a luz visível? Porque a água ela é translúcida, né? Ela é transparente para a luz visível. A gente vê a água como incolor. Quer dizer que ela passa, a luz branca passa pela água e passa direto. Mas a micro-ondas não. O micro-ondas passa pela água e é retido, porque a água absorve bem o micro-ondas. Então ele é ótimo para esquentar a água. Agora você vai vendo lá, então por que a luz do sol ela é ruim para a pele? A luz do sol, a parte visível, ela não é tão mal para a pele. Mas se você pega na região do UV, a gente tem ali comprimentos de onda que são nocivos, que têm muita energia e são ruins para a pele. Então por isso a gente usa o protetor solar. Beleza? Então, só lembrando, né, que essas ondas eletromagnéticas, a luz, é sempre uma quantidade de energia que está se deslocando através de um meio. Aliás, sem necessidade de um meio, mas através dele. Beleza? Então, agora a gente vai falar, de fato, do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Né? A gente tem aí várias imagens na internet que são muito parecidas com essa que eu peguei aqui de um site. E eu não gosto dessas imagens, porque elas são meio estranhas e dão a impressão de que parece que tem um vidro, tem uma camada sólida em volta da Terra que deixa o calor entrar, mas não deixa sair. E aí fica uma coisa meio estranha. Não, né? Não tem vidro em volta da Terra, não é isso. A Terra não é um globo, não é uma coisa plana com uma cúpula de vidro em cima, pelo amor de Deus, tá? Os planetas não têm uma camisinha de vidro, não existe isso, tá? Até porque o primeiro meteoro que batesse na Terra ia quebrar isso e cair meteoros nos planetas. Então vamos lá. O que é o efeito estufa? Está lá o Sol emite, né, ondas eletromagnéticas, principalmente luz, visível que a gente conhece, né, e ela chega na superfície da Terra. E essa superfície da Terra absorve esse comprimento de onda. Porque você vê que a luz bate na Terra e a luz não é translúcida, não é transparente para essa luz. A luz bate ali e reflete uma parte. Você vê o chão, você vê a terra, você vê o solo, vê o asfalto, mas uma boa parte também é absorvida. Tanto que esse solo, onde irradia a luz, fica aquecido. Então, essa superfície aquecida começa a irradiar também algumas ondas eletromagnéticas, só que numa faixa do infravermelho, que tem menor energia. E aí o ar que está próximo absorve essas ondas eletromagnéticas de baixa energia e se aquecem. E aí esse ar fica quente, tá? Os gases da atmosfera vão absorvendo então o calor, conforme ele vai sendo absorvido pelas rochas, pelo solo, pela parte sólida da Terra. E aí, isso é bem fácil de ver, né? Você vê que as camadas mais próximas do solo, normalmente elas são mais quentes do que as camadas mais acima. Então, se você pegasse um balão e fosse voar, né? Todo mundo tem um balão em casa para voar, né? Vamos fazer de conta. Aí você pega um balão e começa a voar. Você vai observar que conforme você está subindo muito no balão, você vai se sentir mais frio. Por quê? Porque o ar que está ali naquela região está mais longe da Terra e está pegando menos calor. Beleza? Então, legal. E o que isso tem a ver com o efeito estufa? Bom, porque acontece que quando vai anoitecendo, né, o ar que está quente, ele vai devolver o calor para o solo. Vai manter o solo quente por meio de radiações também emitidas das moléculas do ar para o solo.
Então, olha que interessante, é um ciclo de transferência de energia. O Sol joga a energia lá para a Terra fica quente e esquenta o ar. E o ar depois recebe parte dessa energia de volta. Então, isso é importante, porque a atmosfera faz esse trabalho de manter a temperatura numa faixa pequena e não muito grande. Se você for para uma região desértica, você vai ver que tem uma amplitude térmica maior do que uma região com muita umidade. Por quê? Porque a água é ótimo absorvedor de calor, desses comprimentos de onda também, né, da região do infravermelho, que a Terra emite. E aí, nessas regiões que tem muita umidade, você observa que tem uma temperatura mais constante. Enquanto que em regiões que tem baixa umidade, muita insolação, tipo um deserto, você tem uns dias muito quentes, porque o solo fica muito aquecido, mas aquele ar, aquela atmosfera próxima ao deserto, como tem baixa umidade, ela não retém muito bem o calor. Então, à noite esfria muito mais do que uma região tropical, por exemplo, do Brasil, né? A região amazônica, que é muito quente mesmo à noite. Então, legal. Então, e o aquecimento global? O que tem a ver? Tem a ver com a intensificação do efeito estufa, que é aquela conservação do calor da atmosfera em função do aquecimento do solo. Mas, como assim intensificação? Porque as atividades humanas, elas liberam uma série de gases na atmosfera. Tem muitas fábricas, por exemplo, que liberam muito mais vapor d'água na atmosfera. E, como eu disse, o vapor d'água é um excelente meio, né, de absorver energia térmica do solo. E isso vai fazer com que aquela região apresente uma, né, vamos dizer, uma região perto de uma fábrica que libera muito vapor. Aquela região vai ficar à noite, ao longo do dia, vai absorver muito mais calor e à noite vai ficar muito quente, muito mais do que aconteceria sem aquela fábrica ali. Bom, o bom é que o vapor d'água ele tem uma certa vantagem. Apesar dele absorver muito calor também, ele se condensa na chuva, então ele sai da atmosfera com uma certa facilidade. Agora, tem outros gases que não. Por exemplo, o gás dióxido de carbono, né, o gás carbônico, CO2, o N2O e o metano. São gases que eles não têm um ciclo que traz eles de volta para a Terra com tanta intensidade quanto a água. Então, quando a gente faz uma série de atividades industriais, né, ou uma fogueira, várias coisas que a gente faz que libera CO2, que libera metano e o N2O, essas moléculas vão ficando muito tempo na atmosfera e elas vão intensificar muito aquele efeito estufa. E é isso que tem considerado, né, como causador de uma série de eventos que a gente está observando na ciência, que as temperaturas médias em vários lugares e, consequentemente, ao longo de toda a Terra, está aumentando. Então é isso que a gente tem tentado evitar, porque essas moléculas retêm o calor vindo do solo e a nível global está havendo já algumas modificações em relação ao que se espera da temperatura média do Sol, da Terra, ao longo dos últimos anos que tem sido estudado. E são estudos de 80 anos, não são estudos assim, vou estudar 3 minutinhos de estudo e decidir o que aconteceu. Não. São estudos muito longos que têm mostrado isso acontecendo. Bom, e como é que a gente poderia, então, combater o aquecimento global? Como é que a gente poderia fazer uma intervenção nisso? Primeiro, a gente poderia impedir que o solo fique muito quente. E isso ajudaria, né, para que a gente não transferisse tanto calor do solo para a atmosfera e com isso iria mitigar um pouco o efeito estufa. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, primeiro, tentar substituir o asfalto que absorve muito calor ou cimento também por plantas, por gramados e evitar o desmatamento. Plantar uma árvore já seria uma boa forma de você aí, onde você está, fazer uma ação que fosse ajudar a diminuir ou impedir o aquecimento global. Bom, 2. O que a gente mais poderia fazer? Reduzir o uso de combustíveis fósseis. Por quê? Ao usar esses combustíveis fósseis lá em termoelétricas ou mesmo combater queimadas, a gente está evitando o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera. E isso é um dos gases também que absorvem muito calor, assim como a água. Então, e pior, como ele não condensa na chuva nem nada do gênero, ele se espalha por grandes territórios da atmosfera e ele pode realmente, a gente tem observado muito mais concentração do dióxido de carbono em vários pontos do planeta Terra do que se observava muitos anos atrás. Então a gente deveria cuidar para que lançasse menos dióxido de carbono, para que ele se espalhasse menos e minimizasse o efeito estufa, beleza? E o terceiro, reduzir as emissões do metano, CH4, eu esqueci de botar o 4 menorzinho. E também, como é que a gente poderia fazer isso? Evitar emissões de metano. Bom, vários animais liberam metano, vários micro-organismos liberam metano. O que a gente poderia fazer é tentar usar esse metano como biogás, como combustível natural.
Mas aí você ia queimar ele e ia gerar CO2. É verdade. Mas o metano ele tem uma capacidade de absorver o calor das ondas infravermelhas maior do que o CO2. Então ele é um gás que é pior para o efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono. A questão do dióxido de carbono ser tão visado é porque todas as termoelétricas do mundo, todo carro que é a combustível fóssil, libera muito CO2. Então é uma quantidade de CO2 que tem crescido muito em relação ao que vinha sendo natural na Terra. Então por isso que o CO2 é muito visado. Mas o metano também é um grande vilão nessa história, assim como o N2O. A questão é que, por ser o grande vilão, por ser aquela coisa que a gente libera muito, talvez seja aquela coisa que a gente consiga reduzir com mais facilidade. Por isso que ele é muito visado, tá? E uma das formas que a gente fala de tentar minimizar a liberação de metano seria estudos de sustentabilidade de rebanhos. Por quê? Porque a cultura bovina, né? A cultura bovina, desculpa, não, a agropecuária, a produção de gado, ela é um dos grandes lançadores de metano na atmosfera. Então, são estudos que estão sendo feitos para evitar isso, o aproveitamento desse metano de alguma forma. Bom, galera, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Tentei trazer assim, o máximo de informações que eu vi. Foi um vídeo que eu fiz e que eu gostei muito de fazer, porque é uma coisa que muitas vezes em aula a gente não tem tempo de abordar. Vários professores querem falar isso, às vezes não conseguem, porque tem um cronograma apertando. E eu acho que é uma aula bem esclarecedora do ponto de vista assim, do porquê que as coisas acontecem. Então, se você gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse e compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Tem sido muito importante para mim essa visibilidade que o pessoal está pegando assim de recomendações do canal, beleza? Então, muito obrigado aí pela sua audiência, por estar aqui com a gente e nos vemos em breve. Bons estudos!